Bom, está iniciando a gravação. E do dia 23 de abril, sexta-feira, mais um encontro da nossa disciplina de gestão de pessoas. Rapidamente, mais uma vez, o grupo da Natiele, do Eduardo, do Joelson e da Vitória já resolveram o TDE na semana passada mesmo, terminou a aula, eles em seguida, ali meia hora, 30, 40 minutos, já postaram, fizeram a postagem, então tem se repetido isso, eu acho bacana, né? Se formou um grupo ali e eles já têm esta dinâmica, né, de terminada a parte inicial da nossa conversa, já se reúnem, conversam, encaminham as respostas. E a Sandra postou também em seguida, eu acompanhei, fui acompanhando e na medida do possível até ia respondendo ali mesmo no ambiente aula as postagens, fazendo algum comentário. A Sandra falou sobre essa participação nos lucros, né, o programa de participação nos lucros da empresa, o exemplo que ela trouxe. A Jaqueline e a Mariana deram destaques com relação à importância do salário, mas que também os outros aspectos são importantes. O Jair resgatou aquilo que a gente fez uma reflexão mais filosófica na semana passada sobre, né, o que representa o consumo e o consumismo na sociedade contemporânea, e achei bem bacana e até destaquei ali no ambiente aula aquele comentário do Jair. Depois o Rodrigo apresentou o plano de carreira, fez um comentário sobre o plano de carreira e tal. E assim, né, outras postagens, Lázaro, Nádia, a Stephanie e a Carolina fizeram uma construção assim bem interessante, né, na relação de trabalho e a remuneração, mas o quanto esta relação do trabalho e respectiva remuneração, que pode, sim, motivar, mobilizar as pessoas, não é suficiente, porque outros elementos, e que dizem respeito à qualidade de vida no trabalho, são importantes. Então, achei muito legal o trabalho da Stephanie e da Carolina. O Pedro faz um relato, assim, descreve assim, algumas políticas lá da empresa que ele trabalha, com relação a bônus, ao 14º, uma série de vantagens, né? De um processo de avaliação de desempenho e dos cuidados e, eventualmente, riscos que existem quando, eventualmente, essas políticas não são bem definidas e que são constituídas para entusiasmar, motivar, valorizar as pessoas. Algumas não atingem determinados índices estabelecidos e acabam se frustrando muito, né? E o programa, que tinha um propósito de mobilizar, de motivar, de entusiasmar, acaba fazendo com que muitos se sintam, né, desprestigiados, fiquem infelizes e às vezes até se desligam da empresa. Então, os cuidados que a gente precisa ter quando destas construções assim, de programas de prêmio, de participação em resultados e tal, porque tem que ter um regramento, e esse regramento, se não bem concebido, pode ter um efeito contrário. E assim foi, postagens, o Nathaniel, Laís, Muriel, a Laura, com o seu grupo, né, também é um grupo que tem trabalhado junto com a Mônica, a Caroline, o Vitor e a Jéssica, e várias outras postagens. As últimas agora, infelizmente, não consegui ler ainda, por isso até não coloquei lá. Mas queria dar um destaque para fazer um gancho. Volney, Paulo, Xana, Rafaela, Laisa. E a Laisa, com o grupo, e aí até para fazer o gancho com o que nós vamos trabalhar hoje, a Laisa, o Guilherme, a Márcia, o Ronei, a Sabrina e a Tainá falaram sobre a empresa Bemol, né, com boas políticas interessantes e tal. A postagem deles lá relata, destaca isso. E fala, né, destas políticas que precisam acontecer junto com uma boa política salarial, né, com um bom plano de carreira, um bom plano de cargos e salários. E aí,
fala de programas de desenvolvimento, né, que são importantes, programas, oportunidades de desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. Esse grupo fez algumas referências a isso, inclusive com relação à preparação de líderes. E aí nós vamos fazer um gancho com essa questão para encaminhar para o nosso próximo subsistema, o próximo sistema de gestão. Então, a gente já falou sobre agregar, aplicar, recompensar, e agora vem outros 3 subsistemas que estão no tema 3, lá do bloco de desenvolvimento 1, do nosso ambiente aula, outros 3 subsistemas, que é desenvolver, manter e monitorar. Então, no início, quando a gente vê ali agregar, aplicar, remunerar, recompensar e tal, bom, são as responsabilidades primeiras da área de gestão de pessoas. Mas mais do que atrair as pessoas, escolher as pessoas certas, que a gente já conversou bastante, né? Ter critérios bem definidos de recrutamento e seleção, saber fazer uma seleção adequada, ter as pessoas certas para o lugar certo e tal. Aí ter uma boa política de recompensa, de remuneração, de valorização, de oferecimento de benefícios e tal. É preciso, como alguns apontaram, né, nos seus comentários, é preciso ir além. Não é só o salário que vai nos segurar. O salário é importante, refletimos bastante sobre isso semana passada, fizemos referência àquela teoria do Herzberg, né, que diz que existem os fatores motivacionais e os fatores que não motivam, mas eventualmente, se não atendidos, podem desmotivar. Fatores que ele chama de satisfacentes e insatisfacentes. E, mais do que isso, as empresas precisam, sim, ampliar esse olhar e a construção, né, de políticas que promovam o bem-estar, a qualidade de vida das pessoas, qualidade de vida no trabalho, que é o que nós temos tanto conversado aqui. Certo? Muito bem. Já falamos também, me corrijam se não falamos, mas já falamos, até onde eu lembro, sobre um aspecto muito importante dentro das empresas, que é a relação interpessoal e a relação colaboradores e chefia imediata. Me parece que já trouxe, inclusive, uma estatística, eu comentei com vocês, que o fator primeiro, o fator mais incidente, dentre os motivos de desligamentos de pessoas, o principal fator é dificuldade no relacionamento com o líder imediato. Eu não sei, me parece que eu já tinha trazido esta informação. De qualquer forma, se não trouxe, estou trazendo agora. Se já trouxe, estou reforçando, porque nós vamos começar a trabalhar um pouquinho nisso. A causa maior de desligamentos, seja pedido de demissão ou a empresa demitindo, a causa maior do desligamento de pessoas nas empresas é relacionamento interpessoal, especialmente entre colaborador e seu líder imediato. E aí, refletindo... Oi... Jair, tu abriste o microfone. Jair, tu está com o microfone aberto, queres fazer um comentário? Opa, desculpa, professor. Não, tranquilo, tranquilo. Então, isso é uma pesquisa que traz um dado importante. Pensem nisso, né?
uma grande pesquisa que foi feita num grande número de empresas identifica que a razão principal dos desligamentos, aproximadamente 50% dos motivos, dizem respeito a relacionamento interpessoal subordinado, líder imediato, colaborador e líder imediato. O que isso, né, remete, o que nos traz assim como reflexão? O que vocês acham que está acontecendo para esse ser o motivo principal dos desligamentos? Talvez até alguns de vocês já tenham passado por uma experiência semelhante, já tenham saído de alguma empresa porque em algum momento o relacionamento começou a atingir níveis que, né, não faziam com que tu acreditasse, né, que ainda valeria a pena tu continuar lá na empresa. Mesmo com outros benefícios, tu abre mão porque aquele desgaste, né, aquele conflito cotidiano está te fazendo mal e tal. Professor, eu Oi, tive Rafael. uma experiência de troca de setor onde eu trabalho e eu acabei retornando para o meu setor de origem porque eu não me adaptei com a chefia imediata. E uma funcionária de um conhecido meu saiu da empresa por causa de outra colega, que era líder do setor. Então, vindo ao encontro, né, do que estamos falando. E muitas vezes as pessoas acabam, se sujeitando, se mantendo no trabalho e tal, porque precisa, né? Aquilo que a gente já conversou. Eu não posso sair desse emprego. Se eu pudesse, eu saía agora, saía correndo, mas eu não posso. Eu preciso desse emprego e continuo. Mas aquilo vai, né, incomodando a pessoa e tal, e em algum momento a pessoa desiste, rompe, né? Ou antes disso até começa a criar conflitos dentro da empresa e a própria empresa percebendo desliga, enfim. Esse é um ponto que a pesquisa aponta, um ponto que realmente existe, uma característica que precisa de alguma forma, ou que chama a atenção e que nos chama a pensarmos em refletir sobre os nossos ambientes e como tornar os nossos ambientes mais agradáveis. E como tornar as relações entre líder e colaboradores, líder e equipes, mais com um nível de confiança maior, com um nível de comprometimento maior, com um nível de colaboração maior. Como é que a gente consegue isso? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos fazer uma dinâmica agora em seguida. Esta dinâmica que nós vamos fazer diz respeito à possibilidade ou desafio que as empresas têm no sentido de desenvolvimento de líderes. Se a gente vai falar como um dos subsistemas das empresas o desenvolvimento, um dos programas mais importantes que precisam ser desenvolvidos nas empresas é exatamente o desenvolvimento de lideranças. Porque é através do desenvolvimento de lideranças que se constrói aquelas pessoas que vão promover, né, o engajamento dos colaboradores, promover o entusiasmo, um clima organizacional adequado. Então, o papel destas lideranças é muito importante dentro das organizações. E, por consequência, programas de desenvolvimento de líderes são sempre importantes. Além disso, nós vamos falar hoje também, na medida do possível, depois dessa dinâmica sobre desenvolvimento, vamos falar sobre o quinto subsistema. Além de desenvolver, nós precisamos manter. E para manter as pessoas, né, já vimos que tudo o que já foi dito com relação a subsistemas tem um impacto neste propósito de manter as pessoas, né? Vocês sabem que o turnover
a rotatividade nas empresas é um índice que normalmente luta-se para ser baixo. O turnover é um índice que mede a rotatividade de pessoas dentro da empresa. E, em geral, um conceito, uma ideia aceita pela grande maioria das pessoas e dos gestores dentro das organizações eu preciso ter rotatividade baixa. Eu preciso ter o índice de turnover baixo. Por quê? Porque ter rotatividade alta, ter turnover elevado, significa que eu vou ter custos com demissão com mais frequência. Rotatividade significa desliga e contrata outro. Desliga porque não deu certo, contrata outro. Desliga porque ele se incomodou com o líder, se incomodou com o superior imediato, ele já não está satisfeito com o salário, ele não está satisfeito com o programa de treinamento e tal, e está indo embora. Desliga, contrata outro. O que significa isso? Custo. Primeiro porque custo, a rescisão, o processo de rescisão, você sabe, tem um custo elevado. Né? Existem as leis trabalhistas que protegem ou que tentam proteger ou dar uma garantia de permanência maior aos trabalhadores e, por consequência, estabelecem algumas penalidades. Todos sabem que se uma empresa demite um colaborador, um trabalhador, essa empresa tem que pagar, por exemplo, 40% de multa sobre o saldo do fundo de garantia que ele possui. Então isso é pesado, isso, né, é uma conta pesada. Por consequência, nenhuma empresa tem a intenção de desligar uma pessoa, a não ser que realmente precise, porque tem um custo elevado. Agora, a empresa que não tem uma política adequada faz com que as pessoas não se sintam entusiasmadas, motivadas, volta e meia manda um currículo para a concorrência, está sempre de olho no mercado e tal, e provoca uma situação para a empresa ter que desligar e ele ainda receber a multa, ou acaba saindo. Se ele sai, a rescisão é um custo adicional, contratar outro profissional é um custo adicional, porque inicia todo o processo de recrutamento, todo o processo de seleção, todo o processo de adaptação, todo o processo de treinamento, cai a produtividade até que a pessoa... Então, isso é uma lógica que todos nós sabemos. Né? Índices elevados de rotatividade não são interessantes. Essa lógica, entretanto, não é uma regra absoluta. Existem empresas que não só não se preocupam com isso, como se preocupam em, por vezes, provocar uma rotatividade. É curioso, é estranho, mas sim. Empresas, por exemplo, ligadas à área de tecnologia, à área de TI, são empresas que têm uma rotatividade, por vezes, elevada. Gostam do giro, porque essa é uma área que está a todo momento trazendo muita novidade. A TI traz a todo momento, né, coisas novas. E a rotatividade faz com que essa questão do surgimento de novas ideias a partir dos movimentos do mercado seja mais latente. Uma empresa que não tem muita rotatividade, ela se fecha muito nas suas práticas, nas suas rotinas, ela pode se tornar repetitiva e, em alguns segmentos, a criatividade, a inovação e a movimentação pode ser mais necessária do que a repetição. E, então, nada, né, é absoluto. Coisas não podem ser vistas assim como uma regra absoluta. Mas são características de algumas, e não de todas também. Tem muita empresa de TI que aposta em programas de treinamento, programas de desenvolvimento e tal, né, e que não querem rotatividade. Mas conheço também empresas que sim, que não se preocupam e até acham interessante, por vezes, fazer esse giro. Muito bem. Além deste, então, do desenvolver e do manter, o último vai ser monitorar. A última, digamos, função da gestão de pessoas, depois de agregar, de aplicar, de recompensar, de desenvolver, de manter a pessoa entusiasmada e tal,
é monitorar para ver se aquilo tudo que se projetou realmente está sendo alcançado. Hoje nós vamos falar, em primeiro lugar, sobre desenvolver, e aí depois, na sequência, na medida do possível, manter, e se não conseguirmos vencer tudo, joga-se para a semana que vem o complemento desse outro subsistema que é manter. Quando estivermos falando sobre manter, vamos falar sobre programas de qualidade de vida no trabalho, QVT, que alguns, inclusive, na nossa atividade semanal, fizeram referência, e vamos falar sobre endomarketing, programa de endomarketing. Alguém quer trazer o conceito de endomarketing, fazer algum comentário sobre endomarketing, sabe o que é um programa de endomarketing, qual é o propósito do programa de endomarketing, já ouviram falar, trabalham numa empresa, alguém trabalha numa empresa que tem um programa de endomarketing bem definido, elaborado? Não? Quem é que arrisca aí Nunca ouvi falar, professor. Não sei Joel? o que é. Não sei. Alguém arrisca ou alguém sabe? Gostaria de comentar? Oi, boa noite. Oi, Mediana. Tudo bem? O endomarketing são ações voltadas para os colaboradores, os clientes internos que chama, né? Cuidando do colaborador, falando de uma maneira mais simples. Ações voltadas para os colaboradores. Bem-estar no trabalho. Deixa eu ver o que mais. Acho que seria isso a minha explicação. Não, perfeito, Mediana. É isto. Por isso que está dentro desse quinto subsistema, né, que nós estamos estudando subsistemas, né, já vimos lá o agregar, aplicar, recompensar, disse que vamos falar agora sobre desenvolver, e eu disse, no manter tem programas de QVT, qualidade de vida no trabalho, manter as pessoas, eu preciso me preocupar com a qualidade de vida delas, e eu preciso, talvez para prestigiar, para tornar realmente real a qualidade de vida e tornar realmente boa a qualidade de vida no trabalho dos colaboradores, ter um bom programa de endomarketing, porque realmente, como disse Midian, é essas ações, né, voltadas para os colaboradores. Mas vamos falar mais especificamente da expressão endomarketing. Endo para dentro, marketing. Marketing para dentro. Então, como a Midian disse, é um programa para cuidar dos funcionários, para fazer com que os funcionários se sintam bem. Marketing para dentro. Bom, então deixa eu pensar o que é o conceito original de marketing. Porque normalmente as pessoas atribuem, né, ou compreendem marketing como propaganda, como divulgação. Concordam? Talvez muitos de vocês aqui pensem que se eu falar assim, eu tenho que... A pessoa tem que melhorar o seu marketing. O que eu estou querendo dizer com isso? A pessoa tem que melhorar o seu marketing. A pessoa tem que melhorar a sua imagem, não é isso? A empresa tem que trabalhar melhor o seu marketing. Quando eu digo a empresa tem que trabalhar melhor o seu marketing, eu estou querendo dizer o quê? Que a empresa precisa trabalhar melhor a sua divulgação, a sua promoção, a sua comunicação com o mercado. Concordam? Não é essa a compreensão que se tem de marketing? Sim ou não? Sim, professor, Sim. Isso mesmo. Marketing é mais ou menos isto, né? Entretanto, como o Midian falou, endomarketing é cuidar do colaborador interno. Endo para dentro. Marketing é cuidar do cliente externo. Endomarketing, cuidar do cliente interno, o colaborador. Marketing é cuidar do cliente externo. O propósito do marketing não é propagandear, não é divulgar. O propósito do marketing é gerar altos níveis de satisfação
aos clientes. Então, quando a gente ouve falar de marketing, eu preciso melhorar o marketing, eu preciso melhorar as minhas práticas, as minhas políticas, as minhas estratégias para gerar elevados níveis de satisfação aos meus clientes. Então, uma empresa que tem que melhorar o marketing é porque ela tem que melhorar a sua relação com o cliente e fazer com que o cliente se sinta melhor, mais feliz, mais satisfeito. Porque se o marketing conseguir elevar o nível de satisfação dos clientes, qual é a consequência disso? Quando o cliente precisar novamente do serviço, ele vai pensar em quem? Na empresa que está atendendo bem ele e que está gerando alto nível de satisfação. O propósito do marketing é fazer com que os seus clientes se sintam tão satisfeitos que quando precisarem de novo não cogitem nenhuma outra alternativa, nenhuma outra oferta que não seja a da própria empresa. Este é o verdadeiro propósito de marketing. E não, como muitas vezes nos enganamos e pensamos equivocadamente, fazer uma boa publicidade. Porque fazer uma boa publicidade não é suficiente. Tem uma frase em marketing que diz o seguinte: não há campanha publicitária que sustente um produto ou um serviço de má qualidade. Concordam com isso? É uma grande verdade. Não há campanha publicitária que sustente um produto de má qualidade ou um serviço de má qualidade. Pensem comigo, um serviço, uma prestação de serviço, uma clínica, né? Uma clínica odontológica, uma clínica de fisioterapia, uma oficina, um escritório de contabilidade, uma loja, qualquer negócio. Faz uma campanha extraordinária. Faz uma campanha que te sensibiliza, que te conquista, que faz realmente tu acreditar que essa é a melhor empresa do mundo. Qual é a tendência? Quanto precisar desse serviço, vai lá. Mas se a campanha publicitária, que foi excelente, te conquistou, te levou para lá, e não traduz a realidade do que é o serviço efetivamente, o serviço não é de boa qualidade, o que vai acontecer? Conquistaram o cliente, mas não mantiveram o cliente. Manter o cliente é tão importante quanto conquistar. Então, conquista o cliente com uma boa comunicação, com peças publicitárias, perfeito. Aí ele vem. Mas seja excelente na oferta. Faça com que ele realmente se entusiasme com o teu serviço, com aquilo que tu está entregando. E aí ele vai sair dali muito satisfeito e vai continuar contigo. Vai continuar voltando. Mas a campanha não é suficiente. A campanha é importante para atrair, mas o que realmente vai fazer ele continuar contigo é a excelência do teu serviço. Para manter, tem que ser excelente. Endomarketing, eu quero manter os meus colaboradores. Para manter eles, eu tenho que ser excelente. Eu tenho que fazer com que eles realmente queiram continuar comigo. E nós vamos falar, então, também um pouquinho sobre endomarketing. Tá bem? Mas antes, então, vamos fazer essa nossa dinâmica inicial. Vou provocar um pouquinho vocês, fazer com que todos participem agora. Temos 29, nossa frequência média, que me incomoda. Duas coisas me incomodam, as câmeras fechadas e a baixa frequência, mas vamos lá. Tenho conversado com os meus pares, professores aí de disciplinas semelhantes, e eles estão também relatando que a frequência é baixa. Então, isso pelo menos me alivia um pouco. Não é só comigo, mas me preocupa. Pessoal, vamos fazer a seguinte questão agora. Vimos agora mesmo, e eu fiz o gancho com o trabalho lá do grupo da Laisa, do Guilherme, da Márcia, do Ronei, da Sabrina e da Tainá. Eles falaram lá em determinado momento que é importante o desenvolvimento de líderes. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre desenvolvimento de líderes. Nós vamos falar um pouquinho sobre liderança. E eu gostaria que cada um pensasse agora,
e eu vou dar 5 segundos ou 10 segundos no máximo para cada um pensar, em uma palavra, que seja a característica mais importante de um líder. A característica mais importante de um líder. Um líder tem que ter um perfil, tem que ter uma característica. Qual é a característica mais importante do líder? Ok? Já pensaram. E, por consequência, agora eu vou pedir que todos, neste momento, escrevam no chat esta palavra que pensaram. Todos. Agora. Não tem que esperar o anterior. Todo mundo. Vamos ver ali. O chat tem que encher agora. Poucos escrevendo. Vamos lá. Deus santo, se nós formos tratar de cada uma das coisas que estão aparecendo aqui, nós vamos terminar amanhã às 8h30 da manhã, eu acho. Porque não tem uma que se repete aqui, né? E isso é curioso. Vamos fazer uma estatística aqui. Eu vou até anotar isso. Porque ficou interessante. Aí que eu tinha falado para o senhor que tinha um serviço operacional, né? Acabei de chegar. Eu não estou identificando pelo nome. Tu entrou com... Divino. Ah, é o Divino, tá. Porque está com um código diferente ali, F1NKZ. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Professor, o senhor está sem áudio. Eu estou fazendo, obrigado. Eu estou fazendo aqui anotando. Então, a mídia confiança, João Pedro, reconhecer, saber reconhecer, né, reconhecer. Vitor, ter visão, vejam que nenhum se repetiu ainda. A Laura diz que tem que ser criativo. A Xana fala em humildade. O Jair tem que ser aberto ao diálogo, imagino eu, abertura. A Laisa, honestidade, honesto. A Mônica fala em saber planejar. A Stephanie fala em saber se comunicar, comunicação. O Vitor fala em visão, é o segundo que fala em visão. A Maria da Guia acha que é importante ele ter carisma. Não é o segundo que fala em visão, eu falei 2 vezes. Ah, foi 2 vezes? Tá. Uhum. A Xana, criatividade, já foi. Não tinha anotado ainda. Já. Vinícius, proativo. A Xana trouxe mais agora. Responsabilidade, Laisa, humano. A Laisa já tinha trazido também, né? Humano. Ter foco. Ter credibilidade. Ter foco. Saber tomar decisão, Thaís. Volney, confiança. Alguém já tinha falado em confiança. Então, 2 vezes confiança. Tomar decisão. Aí a Mônica disse que eu estou sem áudio. Aí a Jéssica, o líder tem que saber liderar. E aí, Jéssica, mas o saber liderar, bom, o saber liderar é ser tudo isso aqui, de repente.
Sim, porque seria um conjunto de coisas, né? Sim. Saber liderar. Postura ética. Postura ética. Então, ser ético. Empatia do Kleber. Saber incentivar confiança. Incentivar. Um incentivador, né? Incentivador. Olha só, ele precisa saber ouvir. Ele precisa ser humilde, saber motivar, saber ter ele tem que ter essa capacidade de gestão, ele precisa ter visão, ele precisa ser receptivo, precisa gerar confiança, confiar e ser confiável. Estou interpretando as palavras aqui. Saber reconhecer a sua equipe, ser criativo, ser aberto ao diálogo, ser honesto, ter capacidade de planejamento, comunicar, ser carismático, proativo, humilde, mais uma vez, ter foco, ter credibilidade, saber tomar decisão, ser ético, empático, incentivador. E olha, se tivéssemos saber elogiar, o Joelson agora, a Rafaela colocou confiança, já tinha aparecido. E se continuássemos aqui, ou se tivéssemos mais 30 ou 40 pessoas, eu tenho certeza que iam continuar aparecendo adjetivos ou características que são... Vejam, eu pedi, qual é a característica, o aspecto mais importante do líder? E olha quanta coisa. Quando a gente chega a uma estatística como essa, de que a maior razão das pessoas se desligarem é porque o líder não sabe liderar, quando a gente chega à conclusão de que tem empresas, né, que estão muito bem no mercado e essas empresas possuem políticas de desenvolvimento de lideranças, a gente começa a perceber realmente o quanto é importante e o quanto nós precisamos passar a ter uma preocupação maior nessa habilidade de se relacionar com pessoas e de trabalhar com equipes, de mobilizar equipes. Nós vamos fazer agora uma dinâmica. Vocês têm o WhatsApp todos estão num grupo, né? Todos têm o WhatsApp dos colegas, né? Se eu, por exemplo, pedir para se formarem paralelamente aqui a nossa sala, a sala fica aberta, mas paralelamente vocês se encontrarem em grupos de 4 ou 5, eu determinando as pessoas, vocês se encontram. É tranquilo? Conseguem? Tranquilo. Provavelmente sim. Porque eu acho que é melhor eu definir os nomes do que vocês aqui, vai sobrar gente, né? Vai ter... Eu vou definir os nomes pela ordem que aparecem aqui para mim, ok? Tudo bem. Vou definir conforme a ordem. Então, vamos lá. Um grupo, vão anotando, Natiele, Júlia, Laura, Vitor e Rogério. Um grupo. Ok? Natiele, Júlia, Laura, Vitor e Rogério. Vocês vão seguindo na sala aqui, mas já vão se preparando para conversarem num grupo do WhatsApp paralelo. Outro grupo. Eu vou mudar aqui. Vou ter que mudar. Não aparece, só um pouquinho. Eu não estou vendo todos. Eu estou com mosaico 49, mas não aparecem os 49. Estou com 3, 6, 9, 27. Revogam-se disposições. Revogam-se. Esqueçam. Vamos para outra distribuição. Vai ter que ser na lógica e na ordem alfabética. Então, Carolina, Divino, Jair, Jéssica e João Pedro. Carolina, Divino, Jair, Jéssica e João Pedro. Primeiro grupo.
Anotaram? Estes 5 anotaram, vocês vão se achar lá no segundo grupo. Joelson com a Júlia, com o Kleber, com a Laura e com a Laisa. Joelson com a Júlia, com o Kleber, com a Laura e com a Laisa. Outro grupo. Liana com Maria da Guia, com Martiele, com Midian e com Mônica. Liana, Maria da Guia, Martiele, Midian e Mônica. Outro grupo. Natiele, Paulo Roberto, Pedro, Rafaela e Rogério. Natiele, Paulo Roberto, Pedro, Rafaela e Rogério. Outro grupo. Sabrina, Sandra, Xana, Stephanie, Thaís. Sabrina, Sandra, Xana, Stephanie e Thaís. Último grupo, Vinícius, Vitor, Vitória, Volney. Vinícius, Vitor, Vitória, Volney. Desafio de vocês. Cada um disse uma palavra. Vimos que uma ou duas só se repetiram 2 vezes. A grande maioria aqui foram palavras distintas das demais. O desafio de cada grupo é vocês conversarem e chegarem em um denominador comum com relação a, entre estas 5 palavras, que cada um apresentou, qual a que efetivamente vocês colocariam como a característica assim, ó, todas são importantes, mas a gente realmente acredita que esta aqui, essa é a mais importante. Então, sei lá, o nosso grupo falou em confiança, falou em visão, falou em ser criativo, falou em ser comunicativo e foco e tal, não sei o quê. Vocês vão discutir um pouco sobre isso. Cada um vai defender a sua ideia. E vocês vão ter que chegar num denominador, que é difícil. Mas cheguem num denominador e depois vocês vão trazer aqui os 5, ou, enfim, quem quiser falar do grupo, pelo menos alguém, um do grupo vai ter que falar, mas podem falar todos. Vocês vão ter que trazer a justificativa. Por que entendem que criatividade, né, na frente das outras 4 palavras, criatividade é imprescindível para um líder no momento atual, no mundo contemporâneo, nas empresas de hoje. Esta característica é a mais importante. Sem tirar, né, a importância das demais características. Ok? Qual é o papel de um líder na organização, vocês vão me dizer, e qual é a característica mais importante a partir destas. Esse é o desafio em 10 minutos para vocês conversarem. Vão conversar em 10 minutos e voltam para cá. E aí cada um desses 5 ou 6 vai contar para os demais quais foram as conclusões. Das 5 palavras, qual aqui chegaram, né, à conclusão de que é a mais importante. E, além disso, afinal de contas, o que esse grupo entende como sendo o papel principal de um líder nas organizações, nas empresas, nas instituições. Dúvidas? Se não, vou abrir o tempo. Júlia, tá ok? Pode repetir as 5 palavras, por favor? Agora, cada um, porque cada um falou uma palavra, né? É a sua palavra que vai defendê-la no grupo. Vocês falaram aqui no chat, tem inúmeras palavras, mas cada um disse uma. Vocês agora vão confrontar com as dos colegas. Por exemplo, a Laisa, que me perguntou agora, tu disse humanidade, né? Ser humano, ter humanidade. Tu vai defender, junto aos teus 4 colegas, que humanidade é a coisa mais importante. Mas aí, se tu caiu no grupo de alguém ali, esse alguém vai dizer, não é humanidade, é criatividade, ou é proatividade. E vocês vão discutir um pouquinho até chegar num consenso. Vamos ver se vocês vão chegar no consenso. E chegando no consenso, me justifiquem. Venham aqui depois para me contar. Olha, discutimos bastante,
Deu um estresse lá, quase brigamos, mas aí chegamos ao consenso e decidimos que essa aqui é a mais importante. Tá? Beleza, professor. 10 minutinhos. Eu fico aqui. E vocês podem continuar com a conexão aqui, mas tem que fazer o trabalho paralelamente lá num grupo de WhatsApp. Oi, Vitória. Tu entra no grupo, Vitória. Vitória, tu vai entrar... Tu entra em contato com o Vitor, a outra Vitória com V, o Volney e o Vinícius. Tem um grupo no WhatsApp, tu procura eles pelo WhatsApp e entra nesse grupo. E eles te explicam, tu participa do debate lá, e eles te explicam o que tem que fazer. Rodrigo, tu também não tem grupo? Bom, agora todos os grupos estão com 5 componentes. Tu entra, pode entrar neste... Laura, se tu não te importa, já que tu botou o chat ali, Rodrigo, entra nesse que a Laura botou o chat ali. Pode ser? Tá, Rodrigo está resolvido. E o João Pedro está pedindo os contatos ali de Caroline, Divino. Estão no grupo do João Pedro. Caroline, Divino. Professor, eu criei um grupo. Eu vou tentar mandar o link ali. E o João Pedro está no teu grupo, Carolina? Não. Tá, sim. Tá. Então passa para ele ali. Professor, Oi. eu não anotei o nome das pessoas que estavam no meu grupo, agora eu não sei em que grupo eu tô. Martelli. Bom, agora eu também não sei, mas assim, ó, eu fui por ordem alfabética. Ou tu tá no grupo da Midian, que é a próxima, ou tu tá no grupo da Maria da Guia, se elas estiverem Midian. Tem 2 links aqui no chat do WhatsApp. Só tem 2. Midian, a Martielli tá no teu grupo, tu não lembra? Sim. Não lembro de ela. Sim? Dela. Então tá, Midian, conversa. Ó, entra nesse grupo aí, Martielli. Tá, Vê vou como te é que mandar eles o link. estão. Ó, Midian vai botar o link. Tem mais alguém aí sem grupo? Agora eu acho que não, né? Deixa.
Tainá tá sem grupo. Tu entrou mais tarde, Tainá? Ou não pegou quando eu dividi? Acho que tu entrou depois, né? Faz o seguinte, tenta entrar em contato com a Thaís, aliás, com Vinícius ou Vitor ou Vitória. Pelo grupo do WhatsApp, tu localiza eles e aí entra no grupo deles, tá? Mas estamos terminando. Como é que estão aí? Terminaram? Tem grupo que já terminou? Não, ainda. Estamos definindo as ordens, professor, agora. Tá bem.
Muito bem. Concluído? Este silêncio na sala. Vamos lá? Me ouvem? Sim. Sim, professor. Sim. Então vamos lá. Vamos ver o que resultou aí do debate de vocês. Quem é que quer iniciar? Vamos pela ordem? Pode. Bom, o senhor que sabe, professor. Bom, Joelson, se já está te candidatando aí, pode ser também. Vamos lá. Pode Joel, ser, professor. Então, por assim, favor. o que a gente... Eu vou falar pelo grupo, assim, o que a gente decidiu, tá, professor? Legal. Assim, a gente achou que o líder, o principal, a coisa principal que o líder tem que ter hoje em dia seria a visão, né? Ele tem que Joelson, ter me diz essa... me diz uma coisa, Joelson. Quais foram as palavras que surgiram que, a partir daquilo, vocês acharam que visão é a mais importante? Ser flexível, receptividade... deixa eu ver o que mais aqui, professor. Flexibilidade, receptividade, criatividade. Eu acho que foram essas, assim, E a aí, princípio. como é que foi a discussão e por que chegaram na visão? Não, cada um colocou ali a sua opinião e o grupo foi eliminando não, né? Foi botando em pauta o que seria o principal, assim. E aí a gente chegou a um consenso de que visão hoje seria o papel principal do líder, assim, né? Então, o que nós colocamos, professor? Deixa eu só voltar aqui que eu tinha escrito aqui. Então, a gente acha que o líder, ele para ser um bom líder, né, e conquistar sucesso, é preciso desenvolver, entre outras habilidades, a visão. Isso é o ponto de partida para guiar a equipe pelo caminho certo, colocando cada peça no seu devido lugar, para poder chegar a um resultado positivo. Então, professor, de outras, assim, minha visão, assim, em relação a isso, assim, eu acho que ele tem que ter essa visão holística e para agregar, né, ao que já existe dentro de onde ele vai liderar, né? E essa capacidade também de mudar, de poder dizer, olha, hoje aqui tu não está exercendo um bom papel, de repente tu é melhor numa outra posição, outro lugar, então a gente vai te colocar lá. Então ele tem que ter essa capacidade de fazer essas mudanças dentro e ter essa visão de ver qual peça se encaixa melhor em cada... eu estou falando em peças, mas, né, eu acho que todos entendem, né? Se encaixa melhor em determinado lugar. Então, acho que o líder ele precisa ter essa visão, sim, professor. É o que a gente acha, assim, nosso grupo. Joelson, quem mais que estava no grupo? A Laisa, a Júlia, o Kleber e a Laura. Tá. Porque visão, a gente pode ter diferentes leituras, né? E o Rodrigo? Visão, porque visão, daqui a pouco, a gente pode pensar também sob o ponto de vista de mercado, né? Uma visão de compreensão da situação do mundo, ter compreensão do momento que se vive, né? Visão é uma característica, eu diria assim... É ampla, né, professor? Muito ampla, né? Muito ampla. Mas acho que pega também estes outros aspectos, não apenas a visão em termos de compreensão da equipe, né, de conhecer a equipe e tal, mas eu acho que visão do todo, né? O líder seria um visionário. Quando eu falo, o líder tem que ser um visionário, isso vai ao encontro do que vocês pensavam? Eu já vou rebater aqui. Eu vou rebater esse debate aqui com a minha palavra, porque o líder não consegue ter visão se ele não for confiante. Se ele não for? Confiante. Confiante. Tá, mas então o Midian, tu já é um outro grupo, né? E tu vai defender a palavra de confiança. De confiança. Mas eu gostaria só de fechar ainda com Joelson e grupo,
Quando eu falo um líder tem que ser visionário, eu estou falando, um líder precisa ter a capacidade de enxergar com clareza o cenário e enxergar oportunidades neste cenário tão nebuloso, tão instável, tão desafiador, né, que a gente vive. Ele ter a capacidade de enxergar oportunidades e talvez com outras habilidades mobilizar a equipe, motivar a equipe, entusiasmar a equipe para seguir neste caminho. Quando eu penso em visão, né, porque quando a gente fala em visão no mundo empresarial, no mundo dos negócios, a gente está falando essa capacidade de vislumbrar o futuro. Visão é enxergar o futuro, né? Ler cenários, perceber oportunidades para organizar a empresa, planejar a empresa e conduzir as pessoas naquele sentido. Isso é uma pessoa de visão. Olha a capacidade que ele tem. As pessoas não sabem muito bem, o mercado é instável, vivemos num momento pandêmico, vivemos diante de tantos desafios e tal. Aí surge um líder visionário que consegue enxergar, né, um caminho que vai levar a empresa ao desenvolvimento, à prosperidade e tal. Isso é um líder visionário. Mas, quando vocês trouxeram aí, né, essa questão interna, aí eu já estou compreendendo de outra forma, né? Eu só queria ver se a visão é essa visão de equipe, de conhecer a equipe, de saber aproveitar, como tu falaste, né, as potencialidades ou tal, ou o verdadeiro líder é aquele visionário que enxerga oportunidades e as pessoas passam a respeitar ele, seguir ele, admirar ele, né? E por isso ele se torna um líder, porque ele tem essa capacidade diferenciada, melhor do que a dos outros. Nós não sabemos muito bem para onde nós vamos, o que nós vamos fazer e tal, mas chega essa pessoa e ela diz, esse é o caminho, e realmente as coisas funcionam. Em que sentido? Seria nesse sentido? Professor, assim, eu concordo com o senhor em relação a essa visão ampla que o senhor falou, assim, mas eu me restringi mais a isso que o senhor disse, assim, a um líder de um grupo, liderando um grupo de pessoas, né, ou liderando uma empresa, ou, assim, um grupo fechado, assim. Tá, entendi. Midian, já que agora tu contrapôs e tu acha que mais importante do que essa visão em termos de domínio, de conhecimento, né, do grupo, precisa antes vir a confiança, justifica, então, isso. Então, as palavras que a gente elegeu ali dentro do grupo foram confiança, planejamento, credibilidade, carisma, compreensão e empatia. Concordamos que a confiança é um dos pilares para um líder, porque quando o líder tem autoconfiança e consegue se posicionar diante de qualquer situação, seja ela para agradecer ao colaborador, seja para encarar uma situação problemática, seja para planejar algo futuro, ele consegue passar essa imagem de espelho para a equipe, entendeu? Essa é a nossa percepção, e ele consegue contribuir com o crescimento do negócio. Mas autoconfiança e confiança são duas palavras que caminham juntos. Quando a pessoa tem confiança no que ela faz, ela é autoconfiante. Então, ela consegue transmitir isso para os seus liderados e, consequentemente, passar uma mensagem de tipo, eu acredito nisso. Um exemplo, Mary Kay, uma marca de cosméticos que faz treinamentos com as vendedoras para elas confiarem no potencial, para elas empoderarem seus clientes, e a confiança é assim trabalhada num nível hard, sabe? Eu não vendo Mary Kay, mas já assisti vários treinamentos deles, assim, pedaços e falas deles,
que eles confiam no produto. O meu produto é o melhor do mundo. E eles confiam. E eles conseguem vender confiando. Entendeu? E eu acredito que isso funciona muito na liderança. Nós acreditamos Ok. que isso funciona. Pelo que eu entendi assim, vocês enxergam num líder um nível tal de autoconfiança que ele se torna persuasivo. As pessoas passam a acreditar nele, né, por esse elevado nível de autoconfiança. Uma pessoa autoconfiante, que realmente, né, Isso. acredita nas suas potencialidades e consegue demonstrar isso, as pessoas passam a respeitar, a admirar e seguir. E querer Legal. também lutar da mesma causa, né? Sim. Ou seja, e aí vão estar o líder vai estar atingindo os seus propósitos, seu objetivo. Legal. prof. Quem é o próximo? Oi, Midian. Eu bem metido na aula do senhor, né? Mas é porque Não, legal. eu amo administração e esse é um dos assuntos que eu estou estudando em outra disciplina. Sim. E daí eu gosto muito disso. Então, a gente está lendo um livro chamado Monge e o Executivo. Sim. E ele fala sobre a liderança, sabe? Sim, é um bem livro sobre bacana. liderança. Né? É um livro sobre liderança. Exatamente. Mas é um livro, é uma história legal. Esse livro Monge Executivo, talvez vários de vocês aqui já tenham lido, porque é um livro que foi vendido muito. Foi em 2005 ou 2006 que o James Hunter escreveu O Monge Executivo. 2 anos depois, 1 ou 2 anos depois, ele escreveu Como se tornar um líder servidor, outro livro que vendeu bastante, mas não tanto quanto o primeiro. Esse segundo mais técnico, mas são livros, né, que falam muito sobre liderança. Falam muito sobre liderança. Mas a liderança tem várias teorias. Né? Assim como o Midian está trazendo uma característica, Joelson trouxe outra característica importante, e a liderança em si, o estudo sobre liderança, tem inúmeras correntes teóricas e tal. Uma das correntes teóricas, né, que foi reforçada muito pelo James Hunter, é a liderança servidora. E é muito interessante, assim, a teoria dele. Mas vamos adiante, porque tem outros grupos e o tempo corre. Quem é o próximo grupo que quer falar? Pode ser o meu grupo, professor. Carolina. Vamos lá, Carolina. Quem mais do grupo? Divino, Jair, Jéssica e João Pedro. As nossas palavras foram abertas ao diálogo, incentivador, dinâmico, saber reconhecer e saber liderar. A gente até ficou meio na dúvida, porque eu acho que tudo se interliga. E a gente acabou elegendo a abertura ao diálogo. Porque o líder que é aberto ao diálogo, ele vai identificar algumas situações, vai ouvir a sua equipe, vai incentivar a ser dinâmico, sabendo controlar algumas situações, vai fazer o reconhecimento e vai acabar liderando muito melhor. Conseguiram fazer uma conexão, né? Mas de certa forma uma relação de dependência, uma relação de dependência das outras características ao diálogo, né? Pensam que tudo, em algum ponto, em alguma medida, vai passar pela capacidade do diálogo, né? Mas as outras são tão importantes quanto, né? E imagino que não tenha sido tão simples assim chegar nessa conclusão, né? E na verdade a gente até encontra, se buscar, argumentos que pudessem, assim como tu justificou muito bem a importância do diálogo, poderíamos encontrar bons argumentos para, por exemplo, colocar a palavra ouvir, né? Ouvir foi uma do grupo, né? Em Carol. Até não foi, professor, mas ouvir não foi? Junto, né? Porque Desculpa. Ouvir é do meu grupo. Desculpa, tá. É que quando tu falaste em ouvir, tem que saber ouvir e tal. Eu pensei que ouvir tinha sido uma das palavras. Eu não consegui anotar todas. Mas, ok, legal. Diálogo. Que passa por isto, né? A capacidade do diálogo passa por essa capacidade de compreender, né? Capacidade de
de aceitar o diferente, de valorizar a diferença, né? De incentivar o contraditório ou dar espaço para o contraditório. E isso realmente aliás, vivemos tempos em que o diálogo parece ser uma das coisas mais difíceis, né? Como existe dificuldade de diálogo. Mas vamos lá, legal. Vamos para o próximo, porque o tempo está esgotando. Qual é o próximo? Pode ser o meu, professor. Oi, Rafaela, vamos lá. Boa noite. Os integrantes do meu grupo é o Paulo, Pedro, Rogério, Anatiele e eu. As palavras que a gente havia dito eram humildade, gestão, ouvir e confiança. E o denominador comum que a gente chegou é a capacidade de gestão. Não só no gerenciamento, mas também como capacitado, mas também ser um líder que escuta um funcionário, humilde, imparcial. A capacidade de gestão, a gente estava conversando, que vai muito além da gestão em si, vai muito também do tratamento e saber gerenciar pessoas, não só problemas, por exemplo. Entendi. Sim, porque gestão é muito amplo, né? A palavra gestão, né, nos abre um leque muito grande, tal qual a visão no primeiro grupo, né? E, bom, essa disciplina é gestão de pessoas, né? Mas quando vocês falaram, né, quando tu falaste, Rafaela, das 5 palavras aqui, e disse que acharam que o mais importante é a gestão, eu fiquei pensando, bom, gestão na linha da técnica, né, da habilidade gerencial, né, gerir o negócio, administrar, que é importante, mas... Não, quando a gente falou em capacidade de gestão, era muito além de mediar problemas, digamos assim, e sim conseguir mediar uma equipe. Sim. Porque a gestão, ela se dá, né, na área técnica, na área do conhecimento, né, para gerir um negócio, tu precisa dominar, precisa conhecer o negócio, precisa conhecer a atividade, precisa ter esse domínio técnico, mas para gerir um negócio também precisa ter essa capacidade de gerir pessoas, né, de coordenar pessoas. Tem que quase ter um superpoder, né, professor? Tem que ter 4 braços, 5 olhos, 2 cabeças. Legal, muito bem. Próximo, faltam 2 grupos. Pode ser o nosso. Stephanie. O meu grupo é Stephanie, Sandra, Thaís, Sabrina e Xana. Nossas palavras foram foco, responsabilidade, decisões, comunicação e motivar. E entre essas palavras a gente escolheu a comunicação porque o líder, para começar a exercer a função dele dentro de uma empresa, enfim, dentro do cargo dele, ele tem que saber se comunicar com as demais áreas, demais pessoas, demais colaboradores e funcionários para ter um foco, para ter uma responsabilidade, para poder tomar as decisões. A decisão não vai ser só dele, vai ser uma contribuição dos demais. Então, tipo, para motivar, ele vai ter que saber em que visão motivar, em que ponto motivar, quem motivar. Então, acho que para ele saber tudo isso, acho que a gente chegou num consenso que ele precisa estabelecer uma comunicação efetiva dentro do cargo dele. Legal. Me repete comunicação, foco, eu não consegui pegar as outras. Responsabilidade. Uhum. Foco, decisões, comunicação e motivar. Motivação. Motivar. Legal. Tem mais alguém? Tem mais um grupo? Acho que tem, né? Tem o nosso grupo aqui. Vitor, vamos lá. Então, professor, meu grupo aqui tem eu, a Vitória com W, Vitória com V, Volney, Vinícius e a Tainá. Nós escolhemos entre as palavras confiança, proativo, integridade, visão e confiança, de novo, nós escolhemos a palavra visão, a qualidade de visão. Porque entre todas essas qualidades, a visão, ela vem englobando. Porque sem visão, um líder não consegue tomar decisões difíceis, digamos assim,
E eu achei uma parte bem interessante aqui que eu vou ter a ler sobre ela. A liderança bem-sucedida baseia em uma visão clara do futuro, assim como a habilidade de tomar as medidas necessárias para chegar lá. Então, eu acredito que a visão é o carro-chefe para um líder se dar bem nesse ponto de liderar. Olha aí, 2 grupos pensaram na visão, mas me parece que vocês com essa compreensão diferente de visão, que se aproxima do que eu falava agora há pouco do visionário. É isso, Vitor? Isso. Tá. Porque um líder visionário, ele precisa ter todas as outras qualidades englobadas, né? Então, a visão acaba levando muitas outras juntas. Muito bem. Quais foram as outras palavras, Vitor? Just a moment, só um pouquinho. Confiança, integridade, proatividade, confiança mais uma vez e visão. Legal. Bom, quando eu peço para vocês, nosso tempo está estourado, né? Mas de qualquer forma, rapidamente, se tiver que, possivelmente a gente retome na semana que vem para fechar melhor, não quero prejudicar ninguém. Mas assim, ó, quando eu peço para vocês conversarem sobre algumas características que foram assim pensadas muito rapidamente, eu disse agora, pensem, 5 segundos, pensem em alguma característica que seja a coisa mais importante do líder e tal, cada um pensou e tal, digitou ali, e aí depois, claro, foi a primeira ideia, não foi alguma coisa construída numa análise maior, vou estudar um pouco, vou pensar, vou refletir e tal. Então foi aquilo que surgiu, assim, talvez por alguma experiência, né, por alguma situação já vivida, por alguma leitura que tenha efetuado, acabou registrando aquela palavra. Bom, e o desafio seguinte, sem ter muito tempo para se pensar, agora se reúnam entre 5 pessoas e cada um defende essa ideia. E aí, claro, o grupo, né, passou a discutir aquelas características, cada um apresentando seu ponto de vista, tal, aquele que teve um conjunto de argumentos no momento, né, mais convincente, acabou, então, elegendo a sua característica. Mas penso que todos concordam que existem argumentos, até me surpreendi que visão apareceu 2 vezes, porque normalmente, assim como apareceu um grande número de características, as que depois, em pequenos grupos, eram eleitas como as mais importantes, também não se repetiam. Então apareceu confiabilidade ou confiança, ou autoconfiança, visão, gestão, comunicação, e poderíamos ainda ter inúmeras outras. Inúmeras outras. Na verdade, ser líder é desafiador. E quando nós falamos em gestão de pessoas, nós estamos falando em desenvolver habilidades, em aperfeiçoar características que nos tornem excelentes gestores de pessoas, ou seja, excelentes líderes. Em última instância, em última análise, tudo que a gente está estudando aqui é, de alguma forma, reunir capacidades, conhecimentos, experiências, no sentido de nos tornarmos mais hábeis, nos tornarmos melhores nas relações interpessoais e termos uma capacidade de gestão melhor, uma capacidade de gestão superior, mas de gestão nesse sentido. Eu tenho equipe, em algum momento eu vou ter uma equipe, eu vou ter que gerir pessoas, e neste desafio, né, de gerir equipes, pessoas, colegas, interagir com parceiros, com sócios, seja lá o que for, nesta interação com outras pessoas, eu preciso ter essa capacidade de fazer com que este grupo tenha entusiasmo e foco no mesmo objetivo. Como que eu vou desenvolver essas habilidades e essas características? Bom, eu tenho que ter visão, concordo. Eu tenho que ter capacidade de comunicação, concordo. Eu tenho que ter a capacidade eu tenho que desenvolver uma autoconfiança, né?
perfeito. E todas as outras, mas eu preciso ter também todas as outras. E todas as características que vocês levantaram aqui, eu tenho certeza que a gente teria muitos argumentos para colocar como característica importantíssima para eu conseguir exercer liderança. Eu aqui fui ouvindo aqui, lendo e tal, e me desafiei. Escolhe uma do que apareceu aí também. Eu escolheria, e aí a gente fecha na semana que vem isso, eu escolheria a palavra, não sei nem quem botou, mas eu anotei que ela apareceu por aí. Humanidade. Apareceu, alguém escreveu humanidade, né? Não me lembro quem. Quem é que escreveu humanidade? Teria que resgatar no chat lá. Eu, professor. Laísa. Pois é, Laísa. E no teu grupo, qual foi a palavra escolhida? Foi visão. Ah, foi a visão. Tá, não primeiro. Eu colocaria a humanidade. Agora, essa palavra é muito grande, né? É muito ampla. Ela merece que a gente reflita um pouco mais, tá? E eu vou deixar anotado aqui para a gente refletir um pouquinho mais sobre ela semana que vem, já visto que o nosso tempo, eu preciso respeitar isso, nosso tempo estourou. Humanidade. Pensem, né, em nós, enquanto profissionais. E o que caracteriza alguém olhar para nós? Enquanto profissionais, enquanto gestores, enquanto líderes, alguém olhar para nós e dizer: quanta humanidade. E o que representa alguém olhar para ti e dizer? O que representa isso? Nesta relação, a pessoa dizer: quanta humanidade. Pensemos sobre isto. Semana que vem... Desculpa ter falado tão alto, gritei, talvez tenha... Semana que vem voltamos. Semana que vem vai ter feedback, tá? Eu quero que vocês brevemente façam comentários, digam: professor, o senhor deu uma viajada lá na prova, ou esses TDE não tem nada a ver, ou essas dinâmicas aí são ridículas. Enfim, vamos fazer um feedback, vamos conversar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo, tá? E aí depois organizamos a segunda parte da nossa disciplina. Tenham todos um ótimo final de semana, sigam se cuidando, que tudo vai passar, tá bom? Beijão a todos e até a próxima. Professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Não esqueçam, quem não fez a prova, por favor, objetiva, fica aberto até o final de semana, até segunda. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, Jéssica, como é que tá Torres? Não, eu sou Capão. Mas tu é de Torres, né? Tu é do polo de Torres, né? Tu já me Isso. falou 3 vezes, eu sempre confundo. Tudo bem, é muita gente, né? Muita gente. É. Tudo tranquilo? Tudo certo. Tudo tranquilo por aí? Tudo bem por aqui. Que bom. Tudo bacana. Então, bom final de semana, professora. Até semana que vem. Para ti também, Jéssica. Tchau. Tchau, tchau.